Bom dia, hoje teremos a aula sobre conto literário, né? É o gênero de estudo em questão. E as habilidades a serem trabalhadas serão EF 69 LP02C. Perceber a construção composicional e o estilo dos gêneros em questão, como uma forma de ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de texto. Ou seja, reconhecer os elementos que constituem o conto literário para auxiliar nas futuras produções de texto, como também nas interpretações. A outra habilidade, EF 69 LP 47B. Perceber como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentidos decorrentes no foco narrativo, típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físicos e psicológicos e dos tempos cronológicos e psicológicos, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto, indireto e indireto livre, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos do uso de recursos linguísticos gramaticais próprios de cada gênero narrativo. Aqui pediu-se principalmente em relação aos elementos que constituem o conto literário, como também os tipos de discurso, direto e indireto. Nós vamos iniciar o texto com a introdução do gênero conto, com Fita Verde no Cabelo, a nova velha história de Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa, mineiro, que escreveu obras literárias maravilhosas. Então vamos lá. Todo mundo já, algum momento da sua vida, já viu história sobre Chapeuzinho Vermelho. A Fita Verde no Cabelo, do João Guimarães Rosa, é uma intertextualidade, é uma conversa entre os textos. Nós temos primeiro o conto de fadas, né, adaptado, e a gente conhece várias versões dela, e o João Guimarães Rosa também fez uma adaptação do jeito dele, do jeito mineiro, do jeito brasileiro. Então vamos lá. Quem não conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, inspirado nesse conflito fantástico, como uma linguagem toda sua, muito gostosa, João Guimarães Rosa presenteou-nos com a história da menina Fita Verde. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e os meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente menos uma meninazinha, a que por enquanto, aquele um dia, saiu de lá, com a fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara como um cesto e um pote, a avó que a amava, a uma outra quase igualzinha à aldeia. Fita Verde partiu sobre logo, ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia voa vovó, com o cesto e o pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a a colar, depois daquele moinho que a gente pensa que vê, e das horas que a gente vê que não são. E ela mesmo resolveu escolher tomar este caminho, de cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se com a ver as avelãs no chão não voarem, com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão, e com ignorar-se cada uma em seu lugar de plebeinhas flores, princesinhas incomuns,
quando a gente tanto passa por elas. Tanto por elas passa. Vinha sobrejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque, 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 bateu. Quem é? Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a avó difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta. Entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim, enquanto é tempo. Mas agora Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera o caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou: vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. A avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados. É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha netinha. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados neste rosto encovado e pálido. É porque já não te estou vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repetido no corpo. João Guimarães Rosa, ele era de Cordisburgo, Minas Gerais, nasceu em 1908, uma breve biografia, e faleceu no Rio de Janeiro em 1967. Foi diplomata, escritor, sendo eleito para a Academia de Letras em 1963. E a publicação do seu primeiro livro de contos, Sagarana, garantiu-lhe lugar de destaque. A linguagem pela singular estrutura narrativa e riqueza simbólica de suas histórias. Fita Verde no cabelo é um exemplo dessas qualidades. Bom, João Guimarães Rosa é um dos, na minha opinião, dos melhores autores brasileiros. Entre todos os autores brasileiros, ele é o melhor, na minha opinião, que é uma simples opinião. Mas ele tem, sim, os contos dele, a linguagem que ele usa, ele cria neologismo, ele usa de palavras que já em desuso pela gente, que às vezes dificulta a interpretação do texto. Mas isso não dispõe uma atitude contrária a gente querer ler sobre ele, querer ler a produção literária dele. Então, Fita Verde no cabelo promove uma intertextualidade com a história do Chapeuzinho Vermelho, Então, vamos lá. Nós temos aí mais informações sobre o João Guimarães Rosa, tem um site aí, se vocês quiserem acessar, fiquem tranquilos. Intertextualidade é a citação de um texto por outro. Naquela citação clara, não aquela citação clara que deixa os trechos entre aspas, referindo-nos à citação implícita. O leitor lê o texto e se lembra do outro, do anterior, porque os personagens, o enredo e às vezes até a linguagem são parecidos. Nesse sentido, a gente tem inúmeras histórias aí que são intertextos com a história do Chapeuzinho Vermelho, escrito lá, se não me engano, pelo Perrault
se não for pela coletânea dos Irmãos Grimm. A gente também já assistiu vários filmes adaptados desta história. E isso faz com que a gente resguarde na nossa memória esses intertextos, essa inter-relação, essa comunicação de um texto com o outro. Agora, quando um texto é muito semelhante ao outro, apresentando uma variação mínima, trata-se de uma paráfrase. Quando há desencontro de ideias entre um texto e outro, acontece a polêmica. E quando há um tom de riso, de humor e da sátira, estamos falando da paródia. Então, nós estamos trabalhando aqui, além da intertextualidade, a paráfrase, né, que é quase que uma citação idêntica ao que foi dito anteriormente. Uma polêmica, quando as ideias apresentadas no meu texto é totalmente contrária às ideias apresentadas no texto anterior. E a paródia, quando eu tenho a intenção de fazer uma crítica, de promover um humor. Vou usar uma coisa bem rápida e simples que aconteceu nos últimos dias. Foi apenas uma gripezinha. Qualquer brasileiro de qualquer idade que ouvir eu usar essa expressão, foi apenas uma gripezinha, saberá quem o disse. Então, não precisa nem dizer que foi o nosso atual presidente da República. E não foi apenas uma gripezinha. Então, vamos lá. Trabalhando com o texto. Fita verde no cabelo estabelece uma intertextualidade com a história Chapeuzinho Vermelho. Então, nós temos aqui uma atividade com 3 opções. Vocês vão ler e escolher qual a possibilidade de resposta. 2. O subtítulo Nova Velha História anuncia a intertextualidade. Por quê? Quando faz essa referência nova, velha história, implicitamente e explicitamente também já quer dizer que é uma história que é baseada em outra que já conhecemos. Então, já quase que contei a resposta por completo. O 3. Guimarães Rosa, neste texto, tem uma linguagem nova, neologismo. Ele cria palavras diferenciadas, palavras que a gente nunca ouviu e às vezes usa também de palavras que a gente não conhece, porque a obra literária, se ele morreu em 1967, tem mais de 50 anos a maioria das obras dele. Então, é uma linguagem mais de pessoas com mais de 70, né? Mas, no último, tá aqui, que foge aos padrões cultos da língua. Ele faz uso de neologismo, ou seja, já disse, né? Neologismo é o processo de criação de uma palavra nova na língua devido à necessidade de designar novos objetos ou novos conceitos. Aponte exemplos dessa linguagem conforme indicado. Você vai tirar no parágrafo 1 a palavra que ele criou, no 2, no 3 e no 4 a mesma coisa. No 4, a palavra lobo, no terceiro parágrafo, aparece grafada com letra maiúscula, mas no penúltimo, com letra, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Nesse último caso, teria algum significado especial? Qual? A interpretação textual. Aí o lobo deixa de ser um lobo qualquer e passa a ser qual lobo? Então, a informação está lá, mas também tem informação implícita. Você tem que reler o texto, pensar nos últimos acontecimentos da narrativa. O conto é uma narrativa curta. Então, dá para ler e reler mais de uma vez. 5. Não, é 4. Não, 5 mesmo, desculpe. Retiro do texto um exemplo do discurso direto. O discurso direto é a fala em primeira pessoa. Por exemplo, hoje acordei tarde. É um exemplo do discurso direto. Discurso indireto, alguém vai narrar. Hoje ela acordou tarde. Então, assim, uma oração muito simples. A primeira oração no discurso direto, primeira pessoa narrando. A segunda oração, discurso indireto, alguém narrando a ação do personagem.
ok? Aí diz assim, retiro do texto um exemplo de discurso direto, é só pegar a fala de uma das personagens, é o discurso direto. O texto que acabamos de ler é um conto. Um conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores, como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade, são reconhecidamente excelentes contistas. Existem, inclusive, alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fadas, o conto de enigma, o conto de mistério, o conto de terror, entre outros. A estrutura. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Ou seja, o texto é curto e vai acontecer um único conflito, onde todo o texto se desenvolve em torno dele. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado clímax. Então, o clímax é aquele momento que está muito próximo da elucidação do conflito, que é aquele momento que você fica assim meio angustiado para acabar logo, você saber o que realmente vai acontecer. E existe o clímax, um exemplo aí no finais das novelas, nos finais do filme, aquele momento que você arrepia até o cabelo da nuca, né? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto o apresente. Então, olha, características, elementos constitutivos dos contos, não só o literário, mas como todos os outros. Existem poucos personagens, às vezes no máximo 3, raras vezes mais de 3 personagens nos contos. O espaço, o cenário é limitado, a história acontece num único ambiente. Às vezes menciona-se um ou outro anterior, mas a história condensa num único espaço, num único ambiente. Recorte temporal reduzido. Então, essa passagem de tempo, início, meio e fim, da história expressa no conto, ela é curta. É uma história rápida, bem curta. Aí a gente vai para os elementos. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa, ou seja, é característico desse tipo de gênero narrativo. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter. Então, todo conto tem que ter, tem que estar lá, senão não é conto. Personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas e objetos humanizados. Se a gente voltar lá no conto maravilhoso da Bela e a Fera, quando o príncipe é lançado-lhe um feitiço e ele passa por um processo de melhoria enquanto ser humano, todos os súditos, os servos, os empregados, todos os súditos que conviviam ali com ele, no reino dele, foram transformados em objetos, e objetos falantes, que, para voltarem a ter a sua condição de personagem humano, todos eles lutavam para que a Bela, ou uma mulher, ou qualquer uma, viesse se apaixonar pela fera, com todas as suas características animalescas. Só que no processo da história, as atitudes da Bela foram transformando essas atitudes animalescas e fez com que no final da história a fera voltasse a ser o príncipe. E todos os outros personagens também voltaram a ser humanos. Vamos lá. B, narrador. Nós temos alguns tipos de narradores. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos conforme a explicação a seguir. Narrador em primeira pessoa. Também é conhecido como narrador personagem. É aquele que participa do enredo que narra. Ele conta a sua história. Ninguém vai contar para ele. Ele conta a sua história. E ele é narrado em primeira pessoa do discurso. Qual é a primeira pessoa do discurso? Eu sou a primeira pessoa do discurso. Narrador observador. Não participa da história.
é alguém externo a ela, é alguém que está do lado de fora da escola. Desconhecidos personagens e é irrelevante ao conflito. Ele não faz parte dos personagens, ele não faz parte do conflito. Mas ele narra a história daqueles personagens, daquele conflito. Os verbos são flexionados na terceira pessoa do discurso. E é importante dizer que esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos dos personagens. Ele narra simplesmente a ação ali. Ele não sabe o que virá acontecer após aquela ação e ele não sabe sequer o que passa na cabeça dos personagens. Narrador onisciente também não participa da história. No entanto, diferente do narrador observador, é um tipo que conhece o passado e o futuro e os pensamentos presentes dos personagens. Então, a diferença do narrador onisciente para o observador é que ele sabe o que acontece em relação ao tempo e em relação ao que os personagens pensam. Aí nós temos a questão do tempo. Já disse lá acima que o tempo nos contos literários, o tempo da história é um tempo breve, é curto. Então, dá para se ler e reler várias vezes para se obter todas as possibilidades de informações corretas para responder as questões. O tempo é um elemento em uma narrativa que pode ter duas formas. De um lado, fala-se do tempo como a época em que a história se constrói, é o tempo cronológico. O outro é o tempo psicológico, que é aquele que é marcado pelos pensamentos dos personagens. O espaço, voltando aqui no tempo anterior ao espaço, é como se você tivesse um fluxo de consciência, tipo tem lá o balãozinho nas histórias, nas HQs, onde você vê que ele está pensando. O balão de falar é diferente do balãozinho de pensar. Nas novelas, nos filmes, tem o recurso do flashback, quando você pensa coisas que já passou no passado, e do flash forward, quando você está pensando em coisas que poderão vir a acontecer. Esse está trabalhando o tempo aí, no caso, né, bem distinto. Quando trabalha só o pensamento, o fluxo de consciência, é o tempo psicológico. Quando trabalha datas marcadas, recorrentes, ontem, semana passada, às 2 horas da tarde, tempo cronológico. Espaço. O espaço de um conto é um cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Relembre o cenário de O Amor, da obra Laços de Família, de Lispector. Lispector é a Clarice Lispector. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Então aqui ela narra o espaço especificamente de uma cozinha dentro de um apartamento. E ela ainda finaliza que eles ainda estavam pagando para que o apartamento fosse definitivamente deles, as prestações do apartamento. Enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz o movimento para o gênero narrativo. Então, o que é o enredo em si? São todos os acontecimentos em sequências lógicas e temporais para criar-se a história, para compor a história. E ele é movimentado, ele traz esse movimento para se criar. Eu nunca ouvi uma história no qual o enredo é estático. Não tem jeito. Se ele é estático, não tem história. Estático é parado. É o mesmo que eu dizer assim, ontem à noite, reticências. Ontem à noite, o quê? Eu preciso dessa movimentação de ações para compor a história que eu quero dizer, que iniciou-se ontem à noite. Senão, não é um conto, não é uma narrativa. Conflito pode ser definido como uma situação-problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso, o conto pode ser do gênero curto, o conflito costuma ser único. Então, mesmo, vou voltar lá no conto maravilhoso da Bela e a Fera. Mesmo sendo uma história longa,
tudo girou em torno de um único conflito, do príncipe ser uma pessoa de má conduta e tratar mal uma feiticeira que estava travestida de uma velha, e ele a tratou mal. Ela jogou-lhe um feitiço no qual ele passaria por um processo de melhor enquanto ser humano, só que travestido de uma fera, um monstro, e que ele teria um determinado tanto de tempo. Só que, em consequência disso, todas as pessoas que viviam no reino também foram enfeitiçadas, se tornando objetos. Surge, então, a dela, né, que por um determinado motivo entra no castelo. Primeiro é aprisionada pela fera, depois passa a ser a companhia querida e ele a libera por causa de um espelho mágico. Ela vê que o pai estava sofrendo algumas situações inesperadas. E o frigir dos ovos. O tempo era marcado ali por uma rosa dentro de uma redoma de vidro, que ficou bem especificado, que quando caísse a última pétala, o tempo dele voltar a ser humano tinha acabado. E isso só aconteceria se alguém se apaixonasse por aquela imagem horrenda de uma fera e transformasse a fera em um ser humano melhor. E foi isso que aconteceu. Então aí é só para vocês entenderem que o conflito foi único. E esse conflito, ele deu início à história e foi até o final, até ser solucionado. Então temos aí também outros links que vocês podem acessar para ter mais informações. Aí tem esse vídeo aqui eu me esqueci o nome da professora, mas depois, quando a gente for no WhatsApp, eu falo o nome dela para vocês, que vai fazer outra análise literária do conto Mariana de Machado de Assis, que é um romantista brasileiro. Então, a continuação dessa aula vai ficar, só vai realizar a partir do momento que você vê o vídeo da professora. Mas eu vou finalizar e amanhã a gente discute sobre essa análise do vídeo no WhatsApp, né, no nosso grupo de estudo, do nono A e do nono B. Nesse vídeo, a professora faz análise literária do conto Mariana de Machado de Assis. Lá nós vamos encontrar discurso direto e indireto nos contos. Então, a maneira como o narrador apresenta as falas dos personagens, né? Em uma narrativa, o narrador pode apresentar a fala dos personagens por meio do discurso direto e do discurso indireto. Que a gente já leu lá em cima, né? Já foi visualizado que há mais de um tipo de narrador. O narrador em primeira pessoa, o narrador observador e o narrador onisciente. Vejamos aqui o discurso direto. No discurso direto, conhecemos a personagem por meio de suas próprias palavras. Para construir o discurso direto, usamos o travessão e certos verbos especiais, que chamamos de verbo de dizer ou verbos de sente. São exemplos de verbos de sente, os verbos falar, dizer, responder, retrucar, indagar, declarar, exclamar e assim por diante. Vejamos o exemplo. Vai, a avó difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta. Entra e abre. Deus te abençoe. Há vários trechos do texto marcado por discurso direto, mas tomemos o trecho citado. Note que neste trecho percebe-se claramente a voz da personagem, a avó. O discurso dela é marcado pelo verbo dissente, em destaque, e pelo travessão puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre, Deus te abençoe. O discurso direto é aquele que permite às personagens que eles se exprimam livremente, ganhando vida na própria narração.
vida própria na narração. Atenção, além do discurso direto, existe também o discurso indireto e o discurso indireto livre. E aí tem o outro link para vocês fazerem uma revisãozinha. Então, assim, eu sei que a professora do ano anterior trabalhou discurso direto e discurso indireto, até mesmo porque, enquanto coordenadora de linguagens, eu avaliava os planos de aula dela. Então, não há muita coisa a se preocupar. Essa aula em questão, às vezes é mais difícil ler o texto do João Guimarães Rosa pela linguagem rebuscada que ele trabalha. Mas o texto é muito lógico e não dá assim para fugir. O texto do Machado de Assis também é muito tranquilo. Vai ter palavras um pouco mais rebuscadas, bem escolhidas dentro da norma padrão, mas é um texto claro e objetivo e até mesmo muito crítico. Então, assim, eu espero que vocês abram na página para vocês lerem e espero que vocês executem as atividades. É muito claro as perguntas que tem aqui para responder essa aula 1. A aula que também já foi exposta lá postada na plataforma sobre a Clarice Lispector, também é um texto muito simples. E a Clarice Lispector foi uma autora que trabalhou bastante a questão do feminino na história. Então, é uma questão da gente estar atento à leitura, como também entender que a cada atividade